E só concluindo a oração do pastor, convidar a igreja a ficar de pé em nome de Jesus para a gente orar. Deus é fiel, e quanto mais oração, meu irmão, melhor. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, estamos aqui, Pai, essa noite na Tua presença para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, eu te apresento cada vida que está aqui neste lugar, cada família, meu Pai, que está neste lugar para te glorificar, Senhor. Pai, prepara o coração de cada um, Senhor, para receber a Tua palavra. Pai, como eu sempre tenho falado, todas as vezes que eu recebo uma oportunidade de trazer a Tua palavra, Pai, que eu venha diminuir, Senhor, que eu venha ficar do tamanho de um grão de mostarda, se for possível, mas que o Senhor venha crescer, que o Teu nome, Pai, venha ser glorificado e exaltado neste lugar, Senhor. Me perdoa nossas falhas e nossos pecados, e eu te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, amém. E pode se sentar glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje, como tema, o culto de família. E hoje à tarde eu estava pedindo ao Senhor uma palavra. E o Senhor tem falado no meu coração, meu irmão. E Ele, através do Espírito Santo, Ele tem me dado uma palavra para me compartilhar com vocês essa noite. Olha para o irmão que está do outro lado e diz assim: ei, não conversa comigo, porque eu vou escutar o que Deus tem para falar para a minha vida essa noite. Amém? Ei, meu irmão, presta atenção, que é só uma horazinha de culto. Nós temos 24 horas durante o dia que o Senhor nos dá. Vamos separar essa horinha para nós escutar o que Deus tem para falar essa noite. Meus irmãos, essa tarde eu estava lendo a Santa Palavra do Senhor e estava pedindo a Deus para que Ele viesse me dar uma palavra, irmão. Porque nós sabemos, pastor, que neste lugar não adianta o homem falar de si, o homem falar do que está no coração, mas o homem tem que transmitir o que Deus Ele coloca no coração. E o Senhor tem nos ensinado, e eu quero compartilhar para vocês. Eu peço que os irmãos venham abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Todos conhecem esse texto. Se eu pedir para a igreja falar esse versículo sem ler a Bíblia, eu creio que todos vão conseguir, porque é um texto bastante conhecido, é um texto que marcou muito as nossas vidas, amém? A igreja encontrou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, primeiro de tudo nós temos que entender que nós fazemos parte de duas famílias. A primeira família, pastor Luiz, é a família do sobrenatural, que é o Pai celestial, que é Deus, e o seu Filho Jesus como nosso irmão. Essa noite, irmão, nós vamos passear pela Bíblia. Por quê? Porque não adianta eu chegar para vocês essa noite e falar se não tiver baseado na palavra, porque vai se tornar uma heresia. E tudo que eu vou falar essa noite é baseado na palavra de Deus. E a primeira família que nós temos, o nosso Pai, que é Deus, e Jesus, o seu Filho, é a primeira família. A segunda família do natural é o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Essa é a segunda família. Mas primeiro nós vamos falar
da família, a primeira família que é Deus, nosso Pai e Jesus. Nós lemos aqui agora João 3, versículo 16. Eu vou provar, meu irmão, na palavra de Deus, que você faz parte da família de Deus. Você é filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Repita comigo: unigênito. Eu creio que todos sabem o que significa essa palavra. Significa único. Jesus era filho único de Deus. É a Bíblia que está falando. Jesus era filho único de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para correr pela minha vida e pela tua vida. No mesmo livro, nós vamos voltar e vamos ler João capítulo 1, versículo 11. João capítulo 1, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus fala, irmão. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todo quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Repita comigo: filho, a saber, aos que creem no seu nome. Olha como mudou, meu irmão. O Senhor Jesus desceu da sua glória para morrer pelos judeus. Mas quando Jesus desceu da sua glória para morrer pelos judeus, os judeus não receberam. Os judeus crucificaram ao Messias. Mas a palavra de Deus fala: os judeus não receberam, mas todos. Esse mesmo todos é o que está escrito também em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos. Jesus já estava vendo, meu irmão, a minha e a tua vida. Para eu, quando eu creio, você, quando crê, ser considerado filho de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos considerados filho de Deus. Mas, meu irmão, eu também não posso chegar para vocês essa noite e dizer que é tão simples assim. Eu sei que hoje é um culto de família, mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada. A palavra de Deus ela não pode, meu irmão, de maneira alguma ser escondida, ela tem que ser falada. Meus irmãos, não é tão simples. Para sermos considerados filhos de Deus, nós temos que crer em Jesus, amém? A palavra de Deus está falando, nós temos que crer em Jesus, mas também nós temos que obedecer. Repita comigo: nós temos que obedecer. Eu vou trazer uma referência em nome de Jesus, que é aquele episódio do ladrão da cruz. Aquele homem, pastor Zildo, ele se arrependeu na hora da sua morte. E ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrarmos no teu reino. Ele creu em Jesus, mesmo Jesus estando com uma coroa de espinhos. Ele creu que Jesus era rei dos reis, e ele foi salvo. Mas ali, meu irmão, não teve como ele obedecer a Deus. Ele só creu que Jesus era o Filho de Deus. Mas a partir daquele momento, irmão Jeane, se vamos supor que ele não estivesse naquela cruz e ele tivesse uma oportunidade durante a sua vida, se ele tivesse só acreditado em Jesus e ele não tivesse obedecido a Deus, de maneira alguma ele não seria salvo, porque a salvação também exige a obediência. E nós temos que obedecer. A palavra de Deus fala que até os demônios, é forte essa palavra, até os demônios crê que estremece. Será que basta só a gente crer, pastor? Não, nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que obedecer a sua palavra. E o Senhor requer obediência, irmão.
quer ser considerado filho de Deus, tu quer ser considerado da família do Senhor, obedece a Deus. A obediência, ela traz benefícios, como foi pregado ontem no culto de jovem. Você não tem nada a perder com Deus se você for obediente. Você só tem benefícios para a tua vida. Eu quero que você abra a Bíblia lá em Mateus 12, versículo 46, para me provar para vocês como não só basta a gente crer, mas sim obedecer. Mateus capítulo 12, versículo 46. Aleluia. Versículo 46, diz assim a palavra de Deus: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém ele respondeu: aqui lhe trouxeram o aviso. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, disse: a minha mãe e os meus irmãos. Eis minha mãe e os meus irmãos. Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do Pai Celeste, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Olha que palavra abençoada. Versículo 50. Portanto, qualquer que fizer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai, Pastor Luiz, para a nossa vida? É obediência à sua palavra. Mais uma prova, meu irmão. Eu estou provando na palavra que não adianta só crer, mas nós temos que obedecer a Deus. E a obediência, no tempo que nós estamos vivendo hoje, está sendo algo tão difícil, irmão. Porque, minha irmã, a obediência a Deus, nós temos que entender que é nos pequenos detalhes que exige a obediência. Nós temos que obedecer a Deus no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso trabalho, na nossa escola, na casa da nossa mãe, na casa da nossa tia, na casa da nossa avó, com nossos amigos. Nós temos que obedecer a Deus. E a obediência a Deus, meu irmão, está sendo cada vez mais difícil. Por quê? Porque o mundo está aí, ó, para tirar o foco do Senhor. O mundo está aí, meu irmão, para tirar o teu foco e o meu foco. Nós sabemos que para herdar a salvação nós temos que crer e obedecer, mas o mundo vai contra o que está escrito na palavra. E se eu não vigiar e você não vigiar, você pode desobedecer ao Senhor. Mas para participar da primeira família, em nome de Jesus, nós cremos. Quem crê em Jesus, meu irmão, essa noite? Quem crê que o Senhor Jesus desceu daquela cruz e veio para salvar a minha vida e a tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa essa noite, em nome de Jesus. Se tu crê que Jesus é o Salvador, e se você obedece a Deus, você é considerado filho de Deus. Ei, irmão, pense numa frase forte. Se a gente parar para pensar, filho de Deus, como é teu nome, varão? João obedece ao Senhor, crê em Jesus, ele se torna filho de Deus. Olha que palavra forte, irmão. Filho de Deus. Se você não sabe ainda o quão forte é essa palavra, você tem que conhecer o caráter de Deus, para você entender que tamanho tem o poder do teu Pai. E deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Lembra de Deus, lembra do teu Pai no momento de dificuldade na tua vida. Ei, meu irmão, às vezes nós se deparamos com tantas coisas nessa vida, né, Pai? Às vezes nós se deparamos com uma doença incurável, às vezes nós se deparamos com um não no trabalho, às vezes nós se deparamos, meu irmão, com a luz cortada.
uma falta de alimento dentro de casa. E às vezes, meus irmãos, nós se esquecemos do primeiro pai e vamos buscar refúgio no segundo, que é onde nós vamos entrar daqui a pouco. Ou quando nós vamos buscar refúgio no segundo pai, nós vamos buscar refúgio num amigo ou numa amiga e esquecemos do primeiro pai. Mas deixa eu falar para ti essa noite. A palavra de Deus fala que a sua palavra é como uma espada de dois gumes. Tanto ela corta para vocês, meu irmão, como corta para mim. Do jeito que ela está ensinando e exortando a vocês, ela está falando comigo também, em nome de Jesus. Glória. Deixa eu falar para você essa noite, em nome do Senhor. Lembra do Senhor no momento de dificuldade, no momento de tristeza na tua vida. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer. Às vezes nós se deparamos sim com um momento difícil na nossa vida, mas quando nós se lembramos que nós temos um Pai que criou os céus e a terra, um Pai que é o dono do ouro e da prata, um Pai que pode resolver a minha situação e a tua situação. Lembra dele nestes momentos. Lembra dele quando o médico dizer que não tem mais jeito. Pastor Luiz, lembra de Deus quando as coisas faltaram na tua casa, porque é dele que vem a provisão. É do céu que vem o maná, meu irmão, para a minha vida e para a tua vida. Ei, irmã Maria, lembra de Deus no momento que você mais estiver precisando, porque é Ele que vai te socorrer em nome de Jesus. Nós temos que se lembrar de Deus, meu irmão. Quantas vezes na minha e na tua vida nós já confiamos a nossa causa na mão de um homem? Quantas vezes, irmãos? Mas como a palavra de Deus fala, se a gente crer e obedecer, nós se tornamos filhos. Repita comigo, filhos. Deus é teu Pai. E se Deus é teu Pai, Ele cuida de você. Se Deus é teu Pai, Ele não vai deixar faltar. Se Deus é teu Pai, Ele vai trazer a cura. Se Deus é teu Pai, Ele vai trazer a libertação para a tua vida. E nem só para a tua vida não, para a vida da tua família também, em nome de Jesus. Só basta a gente crer e obedecer, que nós temos um Pai que pode resolver todas as coisas. Aleluia. Eu queria contar um pequeno testemunho, aliás, uma história que eu escutei, que eu achei muito interessante. Eu estava com uns dias atrás, eu esperei só a oportunidade para trazer para os irmãos, e quando o pastor me fez o convite para pregar sobre o culto de família, se encaixou. Um certo homem, muito rico, mas esse homem era rico por conta que o seu pai tinha muita condição. Teve um dia, irmão, que esse homem estava andando na rua, todo, modernamente falando, todo empolgado, todo autoritário, porque o seu pai tinha condições. E aí ele se deparou com um homem, com outro homem na rua, pregando a palavra de Deus. E aí ele olha para aquele homem, vê um homem com chinelo de dedo, vê um homem com uma calça simples, uma camisa simples, e ele todo bem vestido, e chega nesse homem e diz: ei, tu conhece meu pai? E esse homem: não conheço seu pai. E esse outro homem rico falou: ei, meu pai, está vendo aqueles prédios? Aí o outro homem: sim, estou vendo os prédios. Pois meu pai é dono daqueles prédios. Ei, meu pai, o dinheiro do meu pai não tem como contar, porque meu pai tem muitas condições. E tudo que meu pai quiser, ele tem. E tudo que meu pai quiser construir, ele constrói. Aí o outro jovem disse: é mesmo? Pois vamos fazer o desafio. Eu vou falar uma coisa para você, só uma. Se o teu pai não puder construir o que eu vou falar agora, você vai servir o meu Deus. Aí o homem, muito empolgado, porque o pai realmente tem bastante condição, pastor, e ele diz: pode fazer a proposta. O outro jovem que estava pregando a palavra disse: vamos lá,
Vou te falar uma coisa só. Isso era durante o dia, irmão. Olha para cima. Quando esse homem levantou a cabeça, tá vendo aquela luz ali que está brilhando? Que era o sol. Pede para teu pai construir o sol. Ele falou: não tem como. Pois é, o seu não tem, mas o meu pai, ele tem todo o poder. Esse sol que você está vendo aqui agora, foi o meu pai que construiu. Esse céu que você está vendo aqui agora, foi o meu pai que construiu. Agora cumpre com tua promessa e se ajoelha e aceita o Senhor. Ei, meu irmão, deixa eu me dizer uma coisa. Quando eu decidi trazer essa história, eu lembrei quando eu era criança, irmão, quando eu ia para a escola, e alguns filhinhos de papai, né? Às vezes chegava com uma mochila bem bonita, e disse: olha o que meu pai me deu. Às vezes chegava com uma roupa, um sapato bem bonito, e queria passar na nossa cara porque o pai tinha mais condição, né, irmão? Mas, irmão, hoje em dia, infelizmente, tem muito homem infantil que ainda tem essa cara de pau de querer esfregar o que tem na cara de quem não tem. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não te preocupa se um dia, por acaso, você se deparar com uma situação dessa de uma história. Faz da mesma forma. Eu tenho que fazer da mesma forma. Irmão Cássio, você tem que fazer da mesma forma. Irmã Iris, você tem que fazer da mesma forma. Irmã Aparecida, você tem que fazer da mesma forma. Tem muitas pessoas que dizem: tu não é crente, cadê teu carro, cadê tua casa? Ei, tu não é crente, cadê o teu negócio? Aí o que você tem que dizer? Eu não estou aqui para buscar riqueza, eu estou aqui para buscar a minha salvação. E se o meu pai quiser, ele pode me dar, porque ele é o dono da prata e o dono do ouro. Aleluia! Entenda isso essa noite. Você é filho de Deus, o Todo-Poderoso, pastor. Irmãos, sabe por que o Espírito Santo me conduziu para falar da primeira família? Eu não estava entendendo. Porque tem algo, irmão Kevin, que a gente só entende na hora. E o Espírito Santo, pastor, só revela na hora. E Deus, ele acabou de me revelar, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, por que eu não só falei, por que o Espírito Santo me conduziu para só falar da família natural. Por quê, pastor? Será por quê? Porque quando Deus ele tocou no meu coração para falar da família espiritual, que o Pai é Deus, o nosso irmão é Jesus, agora ele me revelou que pode ter pessoas nesse lugar que não tem uma família. Pode ter pessoas nesse lugar que não tem um pai ou não tem uma mãe. Pode ter alguma pessoa nesse lugar que não tem um marido, que não tem um esposo, que não tem uma esposa. Mas deixa eu te dizer essa noite, você tem sim uma família. Você tem Deus como teu pai. Você tem Jesus como teu irmão, como teu amigo e como teu salvador. Não se sinta só, meu irmão, porque você tem um pai sim que cuida de você, e você tem um irmão, um amigo, que é o Senhor Jesus. Meus irmãos, até aqui o Senhor falou sobre a nossa primeira família. Agora nós vamos falar sobre a segunda família, que é a família natural, que é o nosso pai, nossa mãe e nossos irmãos. Eu peço aos irmãos que venham abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, versículo 24. Eu vou ler, irmão, porque o tempo está curto. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Aleluia. Meus irmãos, a família, como eu sempre tenho falado, a família é um projeto de Deus. Não eu que estou falando, está aqui a Bíblia, a palavra de Deus falando.
Por isso deixai o homem, o pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Foi Deus que projetou. Como o irmão Mauro falou, não era bom que o homem estivesse só. E Deus ele tirou uma costela de Adão e fez uma mulher. Deus projetou uma família. Mas deixa eu te falar uma coisa assim. Deus projetou uma família, amém? Amém, igreja? Mas nós temos que entender, pastor Luiz, que nós temos um inimigo de Deus, que é o Satanás. E do jeito que ele é inimigo de Deus, ele é inimigo de tudo que Deus projeta. E se a família é um projeto de Deus, o inimigo ele quer destruir o projeto de Deus, que é a família. A palavra de Deus fala lá em João 10, 10, se eu não me engano. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Destruir o quê? Tudo que Deus projetou. Mas irmãos, graças a Deus, pela morte de Jesus naquela cruz, pela minha vida e pela tua vida, Ele não só projetou, irmãs, a família, mas também deixou o ensinamento. Para que esse ensinamento? Para que a minha família, para que a tua família venha viver uma vida de paz e de abundância. O ensinamento sobrenatural. Tem muitas pessoas, muitos casais que procura e faz curso até como ter um casamento abençoado. Tem pessoas que faz curso como ter um casamento próspero. Mas irmão, não tem curso melhor, não tem ensinamento melhor do que a palavra de Deus para a tua vida. Um tempo eu fui convidado a fazer um curso de casais e Deus não permitiu, irmão. A minha esposa de prova, e Deus não permitiu. A gente até quis ir para um tempo, mas Deus não permitiu. Por quê, irmão? É bom? Às vezes sim, pastor Luiz. Mas nós temos que entender que o ensinamento que tem que vir para a tua vida não tem que ser da boca de um homem. O ensinamento que tem que sair é lá do alto. E o Senhor Jesus deixou a sua palavra. Quer aprender como ter uma vida de paz na tua casa, com teu esposo, com tua esposa? Lê a Bíblia, meu irmão. Tu quer ter prosperidade no teu casamento? Obedece a palavra de Deus. Tem pessoas que até pagar, irmão Acaso, paga para ter um curso. E às vezes já tem um curso. Às vezes a situação fica pior. Sabe por quê? Porque o amor não tem que ser por obrigação. Deus é quem gera o amor no meu coração para eu amar minha esposa. Deus quem gera o amor no coração dela para ela me amar. É Deus que gera o amor no nosso coração, não é o homem. É por isso que nós temos que buscar na palavra de Deus. E o Senhor agora, meu irmão, pelo Espírito Santo, Ele me conduziu. Me peço aos irmãos que venham abrir sua Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 25. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler primeiro os 5, capítulo 5, versículo 22. Olha o que a palavra de Deus fala. Irmão, antes da gente entrar nessa palavra, nós temos que entender uma coisa, irmão. Como eu acabei de falar. Se nós quisermos ter uma vida, um casamento abençoado por Deus, nós temos que obedecer o que está escrito na sua palavra. E olha o que a palavra, não sou eu, olha o que a palavra está dizendo essa noite para a tua vida. Irmão, nós vamos falar sobre a mulher, nós vamos falar sobre o homem, nós vamos falar sobre
os filhos, se Deus permitir, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o título do texto, irmão Acácio: o lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Eu sei que essa noite não é um culto de doutrina, irmão, mas é o que o Senhor está entregando essa noite em nome do Senhor Jesus. Primeiro, o Senhor está falando para as mulheres. Mulher, para você ter um casamento abençoado, não depende só do homem, depende também de você. Hoje nós vivemos uma geração que o governo está do lado da mulher. Amém? Nós sabemos que para Deus não existe diferença entre o homem e a mulher, mas o Senhor pede algo à mulher. O Senhor pede algo, pastor. Ele diz: mulher, seja submissa ao seu marido e ponto. Mulher, seja submissa ao seu marido. Deixa eu te dizer uma coisa: não é por conta dele. Entenda uma coisa: se você não consegue ser submissa ao seu marido, se você ama a Deus, não é por conta dele. Respeita ele, amém. Mas lembra que você está respeitando a palavra de Deus. Você está honrando a palavra de Deus. É Deus que está pedindo. É o Senhor que está falando que para o casamento dar certo, às vezes, a maioria das vezes, um projeto que o casal planeja, um sonho que o casal tem, muitas das vezes não dá certo por conta da desobediência da mulher. A mulher às vezes não quer se submissa ao homem. Tem que obedecer, meu irmão. Não é o homem que está falando, é Deus. Tem pessoas que não têm coragem de falar no púlpito que a mulher tem que ser submissa ao homem. Meu irmão, se não tem coragem, pois desculpa, crie coragem, fale, porque é a palavra de Deus que está sendo anunciada. A mulher tem que ser submissa ao homem. Por quê, pai? Porque para o casamento dar certo, para as coisas que vocês planejar, tem que ser submissa ao homem. E quando a mulher é submissa ao homem, ela obedece a Deus. É uma palavra dura, mas é o Espírito Santo que está falando, irmão. Esse é o primeiro ponto para o teu casamento ir de vento em popa, para o teu casamento dar certo. Para qualquer dificuldade que estiver, vocês dois alinhados, vocês dois buscando a presença de Deus e obedecendo a Deus, vai dar tudo certo. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra. Agora nós vamos falar do homem. Levanta a mão aqui os homens, em nome de Jesus. Não escaparam não, viu? O Senhor já falou com a mulher, agora é com nós. Se prepara. Versículo 25 do mesmo capítulo: marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o que Jesus nos pede: que nós temos que amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja. Nós vamos se aprofundar no que o Senhor está querendo falar. A Bíblia, meus irmãos, ela foi escrita, aleluia, originalmente no grego. Foi, irmã Maria? Como ela foi escrita no grego, a palavra amor, ela tem o seu significado, e é bíblico. Que amor é esse que no versículo 25 a Bíblia está falando? Existem 4, eu até separei aqui para me passar para os irmãos, para vocês entenderem, em nome de Jesus.
O primeiro, eu acredito que todos já ouviram falar, que é o Eros, amor romântico, paixão, relacionamento de um casal. É o primeiro amor. Segundo, filha ou filha, amizade e companheirismo entre amigo e irmão. Terceiro, estorge, afeição e efeito entre o pai e o filho. E ágape, que é o amor divino e sacrifício. 4 amor, todos diferentes, mas todos com o mesmo propósito. O primeiro amor, que é o Eros, amor romântico, paixão e relacionamento com o casal. É um dos amores que nós temos, homens, nós temos que ter para com nossa esposa. Agora eu vou te perguntar em nome do Senhor Jesus: ei, você tem sido romântico com tua esposa? Tem sido romântico com tua esposa, meu irmão? Eita, Deus está falando isso não. E não é só aí não, aqui também, viu? Se você não tem sido romântico, precisa ser. Mas o tema, o que Deus ele falou mais no meu coração foi na parte B do versículo 25. Ó. Marido, amai a vossa mulher como Cristo também amou a igreja. Ele não nos pede só para ter esse amor eros, mas também um amor de Cristo. E que amor foi esse, irmão? É o amor ágape. Olha o poder de Deus aí. Depois desse trovão, só lembrei dessa história que eu acabei de contar. Será que o homem tem condição de fazer o que o nosso Deus faz? É só o poder de Deus. É o sobrenatural de Jesus. Voltando para a palavra, marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Com sacrifício. Esse é o segundo amor que nós temos que ter para com nossa esposa. E não é só o amor eros, não, irmão. Não é só romantismo, não é só companheirismo, mas também com o sacrifício. Eu que estou falando? A Bíblia. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, com o sacrifício. Irmãos, quantas vezes a tua esposa já te pediu algo e você não fez? Aleluia, Deus está falando comigo também. Quantas vezes a nossa esposa já nos pediu algo e a gente não fez, pastor? E às vezes o celular toca, pastor Zilma, está um irmão, ou um pai, ou uma mãe. Alô? Eu estou precisando do teu favor agora. Vem aqui para mim, por favor, que eu estou precisando de um favor teu. E às vezes lá do outro lado da cidade. E às vezes a gente se levanta no meio de esforços e vai. Faz um sacrifício para outra pessoa. Às vezes a nossa esposa pede um copo d'água e às vezes a gente não quer dar. Às vezes a nossa esposa, pai, pede aí, meu amor, coloca a minha janta ou o meu almoço hoje, a gente não quer se vir. Mas quando chega uma visita, é copo de vidro, é um pratinho bem bonito, é bem recebido, a casa tem que estar arrumada por de fora. E cadê o sacrifício para tua esposa, marido? Ei, deixa eu te dizer, por mais que família é família, mas a tua esposa é carne da tua carne. A tua esposa está contigo para o que der e vier. Primeiramente é melhor agradar a Deus do que ao homem, né? Mas é melhor às vezes, sempre é melhor agradar a Deus do que ao homem. Mas agrada a tua mulher, é melhor agradar a tua mulher do que o teu vizinho. É melhor agradar a tua mulher do que teu amigo. A maioria das vezes é melhor a gente agradar a nossa esposa do que a nossa própria mãe. Ei, irmão Francisco, a
Agrada tua esposa, aleluia. Irmão Amorim, agrada tua esposa. Faz sacrifício por ela. Faz sacrifício pela tua esposa, pastor. Ei, faz sacrifício pela tua esposa. Sabe por quê? Porque ela é um presente de Deus para a tua vida. Ei, deixa eu te dizer, pai. Minha mãe foi um presente de Deus para a tua vida. Você tem que dizer lá. Ei, irmão Galego, zela pela tua esposa. Faz sacrifício por ela. Porque ela é um projeto de Deus para a tua vida, meu irmão. Nós temos que zelar por tudo que Deus nos deu. Aleluia. E para encerrar, estou vendo os jovens rindo, pensando que vai escapar. Mas Deus também tem um recado para vocês, jovem. Não se abra não, André. Eu peço aos irmãos que venham abrir a Bíblia, que o recado tem que estar baseado na Bíblia. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Eu vou ler, irmão, que já está acabando meu tempo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desvie dela. A palavra aqui, irmão, está trazendo primeiro para a minha vida e para a tua vida, que é mãe e pai. Ensina o caminho que o teu filho deve andar. Mas agora já parto para o lado dos filhos, porque os filhos têm que obedecer os pais. Vamos lá, jovens. Irmãos, eu até levei um pouco assim para um lado divertido, né? Porque a gente sabe que a palavra de Deus, onde há tristeza, ela salva da alegria. Mas chegou uma hora de eu falar sério com os jovens. Jovens, o inimigo das nossas almas, ele tem usado tanta estratégia, pai, para acabar com o projeto de Deus. Porque nós sabemos que o projeto de Deus, ele vem da juventude, amém? O futuro pregador, o futuro diácono, o futuro evangelista, está aqui, pastor, os jovens. Amém? E se os jovens não se prevenir como buscando a Deus na presença do Senhor, o inimigo ele vai querer atrapalhar e destruir o projeto de Deus que tem para a tua vida. E o mundo está aí, ó, drogas, prostituição, mentira, falsas amizades. O mundo está aí só lançando, o inimigo está só lançando. Agora cabe a você, jovem, essa noite entender que nada que o mundo oferece é melhor do que nada que o mundo oferece é melhor do que Deus tem para oferecer. Porque o que Deus tem para oferecer às mulheres é um marido excelente. Amém, irmão? O que Deus tem para oferecer aos jovens é uma esposa excelente. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui já foi distribuir sopa no domingo? Ainda bem que tem pessoas de prova comigo aqui. Quando a gente vai distribuir sopa, com quem a gente se depara mais? Com velhos, com homens ou com jovens? Com quem, igreja? Com jovens. Sabe por que o inimigo ataca os jovens? Porque é dos jovens que vai constituir uma família. É dos jovens que vai surgir pregadores. É dos jovens que vai surgir evangelistas, irmão. É por isso que ele ataca nos jovens, para destruir o projeto de Deus. Tantos jovens, meus irmãos. Quem não foi ainda, aquele que quando tiver uma oportunidade, quem não foi ainda, que tiver uma oportunidade, vai distribuir sopa com os irmãos, para vocês verem, irmão, como é doloroso. Jovens de 13, 14 anos, irmão Amorim, depravado na droga, na prostituição, vendendo droga. É triste, irmão, é de doer o coração. É de doer o coração. Mas jovens da casa do Senhor, agradeça a Deus em nome de Jesus por você estar na presença de Deus. E outra, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Continua buscando a Deus, porque você, na presença de Deus, vai ter um
um casamento abençoado, vai ter uma vida próspera, vai ter uma vida em paz, porque fora de Deus, longe de Deus, só tem a destruição. E eu peço para você ficar de pé em nome de Jesus para a gente encerrar. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Olha o que Deus falou já com você essa noite. Irmão, eu passei mais tempo lendo a Bíblia do que falando. Foi a palavra de Deus que penetrou no teu coração essa noite. Olha o que o Senhor está falando. Ó. Todo aquele, pois, que ouve, que ouviu a palavra de Deus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como um impeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre a... Repita comigo, igreja. Edificadas sobre a... E quem é a rocha? Aleluia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você escutou a palavra de Deus essa noite, você creu no poder de Deus, você está obedecendo ao Senhor, espiritualmente falando, você está edificando a tua casa na rocha. E cada bloco e cada tijolo que você está colocando, você está obedecendo a Deus. Ei, pastor, pode vir chuva, irmão, acaso pode vir vento, pode transbordar o rio, pessoas podem se levantar para querer te derrubar, pessoas podem até querer fazer uma macumba, uma maldição para a tua vida, mas eu tenho que dizer uma coisa essa noite, em nome de Jesus, não vai derrubar, meu irmão, não vai derrubar. Sabe por quê? Porque você edificou a tua casa na rocha, você edificou a tua casa na mão do Todo-Poderoso, e aquele que edifica a sua casa na rocha, nenhum mal prevalecerá contra a igreja do Senhor. E quem crê, dá uma glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, agradeço o pastor pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, é maravilhoso, Deus sempre abençoando. A gente já passou pelo Marinho, já fez o culto lá, passou pela igreja do Marinho, estava trabalhando ali, cobrindo aquele restante que ficou, para não molhar a parede, e a gente fez o culto e veio para cá. Uma bênção, Marinho, é uma bênção lá, uma igreja abençoada, vai ser, aqui um dia vai dar tudo jeito, Deus não pode. Irmão, essa noite Deus falou com você a receber a palavra. Quando Deus está falando, o irmão que se quiser se reconciliar nessa noite, ou aceitar Jesus, vem aqui à frente para nós orar, para que o Senhor venha te abençoar mais e mais. Ele é fiel, Deus maravilhoso, Deus que cuida, uma palavra maravilhosa, né? E sempre os casais, a gente vai ter um encontro de casal, a gente vai convidar o pastor São Paulo, vai ter um encontro de casais, e encontro é bom sim. Por que encontro? Porque muitas vezes o casal, quem tem experiência em casamento, a gente passa a conhecer até o novo entendimento. Glória a Deus! Quem tem meu pai, ele morreu, tinha 55 anos de casamento. Eu já estou com 40, falta só 15 anos para chegar lá, né? E quando a gente tem assim, uma bênção dessa, a gente tem que passar para os nossos irmãos mais novos. O casamento hoje geralmente não dura muito, né? O pessoal vai a casa para fazer um contrato, né? Um contrato, não é de casamento, é contrato agora. Então a gente tem muito tempo de casar, a gente pode passar uma experiência para a pessoa. E eu creio que Deus tem algo na nossa vida, né? Vamos, é bom Deus.
Tá bom. Mas não vi se respondeu. Senhor Deus, eu estou aqui reconciliando contigo, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Tira o meu nome do livro da culpa. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a fazer a tua obra. Senhor, cuida de mim. Cuida da minha família. Seja comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Orar. Senhor Deus, Pai, estamos aqui para a tua presença, para apresentando o teu servo, Pai, para ser reconciliando contigo, Senhor. E a partir de agora, Senhor, ele está na tua presença, Pai. Pai, coloca anjo do lado dele, Senhor. Abençoa ele, Senhor. Abençoa a família dele. Cuida dele, Senhor, nessa noite. Toda honra, toda glória, Senhor, para o teu Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te damos glória e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecer ao Senhor e orar, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, Pai, estamos aqui na tua presença nessa noite, ó Deus, para te honrar, Senhor, te adorar, louvar o teu nome, glorificar o teu nome, toda honra, toda glória, Pai, seja entregue nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai, que o Senhor deu. Que o teu servo, Pai, administrou a tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, falou com muitos corações nessa noite. Que essa palavra ela venha fluir no coração de cada um nessa noite. Que essa palavra ela venha ser edificada no nosso coração, Senhor. Abençoa cada um, Pai. Cuida de cada um, Senhor. Pai, nos leve em paz para nossos lares. Seja conosco nessa noite. Dá uma semana abençoada, uma semana cheia de prosperidade para cada um dos meus irmãos, Senhor. Cuide de cada um. Saúde, paz e alegria. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te glorifico nessa noite por cada dia, cada momento, cada dia que o Senhor nos abençoou, cada momento que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Pai, apresentamos ali, Senhor, o nosso irmão que está ali no leito do hospital. Ó Deus, visita ele nessa noite, Senhor. A gente não pôde, Senhor, não sei porquê a gente não pôde estar ali visitando ele, mas eu creio que o Senhor tem promessa na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, só um minutinho. Quinta-feira, o irmão foi internado, deu a quinta AVC, 5 AVC, deu nesse irmão. A do São Gonçalo foi internado. Na quinta-feira era para nós visitar, não deu certo, o dia foi atribulado. Na sexta-feira foi a mesma coisa. No sábado, bem cedo, que era para nós ir para a visita de tarde, eu amanheci queimando de febre. Não permitiu que a gente fosse para o hospital ontem e não consegui. A mão estava bem e tomei os remédios. Hoje eu amanheci bom, graças a Deus, já trabalhei, já fiz a obra do Senhor, Deus já deu toda a fé, toda a enfermidade. E eu fui orar ao Senhor porque aquela enfermidade. O Senhor disse, filho, eu conheço seu coração. Eu não permiti que você fosse visitar ele. Não permiti. E não ia permitir. Para você não visitar, eu coloquei a enfermidade. Para que você não fosse, porque senão você hoje ia. Nem que teve, né? Ontem, irmão, eu estava enfermo, com febre. Eu só não fui porque a minha esposa, olha, não pode. Eu realmente, lá no hospital, quando a gente vai visitar, não pode, se tiver algum irmão enfermo, não autoriza a entrar. Nós somos ensinados para que não pode. E mesmo assim eu ainda queria ir, porque a febre era meio baixada, eu queria visitar esse irmão, estava ali no leito do hospital. E aí o Senhor disse, ore por ele, não vai, ninguém vai. E aí eu entendi que a vontade de Deus não era a minha vontade, mas sim a Deus, para que nós não fôssemos lá. E a gente orou, e eu creio que Deus está fazendo a obra, amém? Que o grande amor de Deus, a paz e a doce consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um nessa noite. E aquele que crê, diga amém.